E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo! Hoje a gente vai ter a nossa sexta aula sobre arte pré-colombiana. E é um assunto muito legal, a gente vai abordar alguns temas aqui. Vou deixar posteriormente os links para vocês poderem se aprofundar. É um tema muito amplo, então tem bastante coisa para ver. Aqui a gente vai ter a introdução, apenas mesmo, tá bom? Gente, a arte colombiana, a pré-colombiana, se dá antes da chegada de Cristóvão Colombo, né, na América em 1492 depois de Cristo. Então, antes da chegada dos europeus. E se desenvolveu no sul da América Central e na América do Sul. Os povos mais comuns estudados são referência quando a gente fala de arte pré-colombiana. São esses os maias, os astecas e os incas. Realmente é importante citar este período na arte, pois, como alguns já devem ter visto, vamos começar a adentrar temas como a arte moderna, a arte contemporânea e a arte no Brasil. Portanto, a arte pré-colombiana é de suma importância a gente abordar esses povos que viveram nas terras das Américas para que a gente possa ter um contexto mais sólido da história da arte. Os maias, né? A arte maia foi produzida por esses povos que habitaram na América Central por volta de 2600 a.C. e permaneceram até o século XVII. Eles eram ricos em cultura e abrangiam 5 países: México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Eles eram sofisticados quando se tratava de arte e ciência, sempre trabalhando com os materiais que a natureza podia entregar, seja de madeira ao papel, da argila à cerâmica, e etc. E várias outras coisas, né? São criadores do calendário que não havia continuidade depois de 21 de dezembro de 2012. Alguns entraram em pânico nesse dia e eu me lembro de ir à feira com a minha tia e ficar depressivo o restante do dia, achando que o mundo ia acabar. Depois que foi dito que não se tratava do fim do mundo, mas sim de uma data que significava o início de uma nova era, no final das contas, estava tudo certo. Eu gostaria de deixar claro que muitos confundem, utilizando uma ilustração da Pedra do Sol, que é essa daí que eu vou estar deixando na imagem, aí na tela. Essa que aparece quando a gente pesquisa, pelo caso de 2012, ela é dita pela doutora em arqueologia Leila Maria França, da USP, e ela informa que a Pedra do Sol, né, ela é asteca e nem pode verdadeiramente ser considerado um calendário. Então a gente pode ver que tem muitas incongruências nessa história. Mas enfim, apesar de tudo, vamos falar sobre a arquitetura maia. A gente pode citar seus templos. Alguns chamam de pirâmide maia, mas é o melhor termo, não é aquele. Mas não é o melhor termo a ser usado. Se vocês forem pesquisar, vão achar ele sendo bastante utilizado, né? Mas de certa forma, em alguns casos, pode ser impreciso. Portanto, a gente vai chamar de templo maia ou templo pirâmide, tá bom? Esses templos tinham como função um local para a realização de cerimônias religiosas, centros de poder político e social, pois os governantes eram considerados descendentes divinos ou intermediários entre o povo e os deuses. Assim, eles utilizavam os templos para legitimar o seu poder e autoridade. Também eram usados para medir e acompanhar os movimentos dos corpos celestes. Eles tinham, né, essa ciência já desenvolvida. São templos belíssimos e tinham pinturas dentro dele, e como a gente pode ver, possuíam diversas funções. Os maias tinham a cultura da dança e teatro. Esses estavam intimamente relacionados com a religião, sendo esses que faziam cerimônias dedicadas aos deuses. Haviam oferendas de alimentos e sacrifícios, sejam de animais ou pessoas. E eu não quero deixar ninguém alarmado, mas muitas vezes crianças eram sacrificadas em nome dos deuses, dado que eram consideradas mais puras e assim poderiam agradar mais ou serem mais dignas de tal ato. Falando um pouco sobre as pinturas maias, as mesmas eram feitas em artesanatos, normalmente em cerâmica. A pintura mais teve destaque em produções de murais. Como dito anteriormente, eles pintavam as paredes de palácios e templos também.
eles faziam essas pinturas em afrescos, né? E tais murais apresentavam cenas históricas, cotidianas, culturais, cerimoniais e religiosas. E também sabiam fazer pintura corporal, como posteriormente, se vocês forem pesquisar, né, sobre o povo maia, vocês podem encontrar um pouco de pintura corporal sendo feita também, tá bom? A imagem tá um pouco ruim, mas falando um pouco sobre as roupas dos maias, né, elas normalmente eram coloridas. Assim, as suas roupas elas eram de acordo, né? E suas vestimentas eram cheias de bordados. O chapéu era um elemento muito importante, e este criava uma identidade social ao indivíduo. Além dos chapéus, os lenços, gorros e tiaras faziam parte. Os mais nobres tinham o costume de vestir roupas bordadas, normalmente compostas com pedras e plumas, como esta pessoa aqui de exemplo, tá bom? Sobre a escultura maia, os maias eles também eram muito bons em esculturas, tendo como princípio um estilo naturalista. Tais esculturas eram figuras humanas, como aquelas relacionadas aos símbolos religiosos. Portanto, as esculturas tinham o objetivo de embelezar os locais de forma que adornavam os templos e os palácios. Os astecas, né, agora falando um pouco deles, ela é definida por seu simbolismo, esculturas monumentais, cerâmica e diversas obras, normalmente de pedra, que refletem como valorizavam sua religião. Estes tiveram um grande desenvolvimento artístico na região do Vale do México, no período entre o século XV até a conquista espanhola de 1512. E aqui eu vou citar algumas formas de arte, mas antes devo observar que os astecas eles eram muito criativos e eram artesãos de grande qualidade. Começando pelas esculturas, tá? Os astecas, tanto quanto os maias, eram muito diversificados em arte, além de serem muito habilidosos também. Primeiramente, devemos citar as esculturas, que eram feitas com bastante realismo. Tais eram principalmente feitas com ouro, basalto e cerâmica. Eles faziam bastante estátuas de pessoas e figuras sagradas, máscaras, calendários e animais. Eles estavam muito atentos aos detalhes, então sempre quando vocês forem pesquisar sobre a escultura asteca, vocês vão encontrar que sempre tem alguma coisinha a mais. Por exemplo, esses pequenos riscos, essas formas detalhadas aqui na bochecha, a forma como eles montavam os olhos, eles sempre buscavam trazer muito detalhe, muito significado, muita personalidade para a escultura. E isso é uma característica deles, isso é muito legal. Sobre as pinturas, elas eram feitas. As pinturas, como muitas outras culturas da época, né, eram feitas em afrescos, dentro dos templos. Eles também pintavam em tecidos e potes de cerâmica. E as cores eram utilizadas bem fortes e representavam cenas do dia a dia, batalhas, rituais, imagens de personagens importantes para o império local. E as pinturas normalmente eram chapadas, não tinham profundidade e também não seguiam uma proporcionalidade, né? Apesar de tudo, são ricas em informações da história da civilização. E vocês podem perceber, né, como a cultura maia, asteca e inca influenciam a cultura pop hoje em dia. Por exemplo, quando eu olho para essa escultura aqui, essa pintura, me lembra muito algumas que você pode encontrar no jogo Zelda Breath of the Wild, por exemplo. Então, não só nesses, um dos que mais, por exemplo, uma série, um anime que pega muito dessas culturas, né, da era pré-colombiana, por exemplo, seria Jojo, né? O Jojo pega bastante. E isso foi uma coisa que um dos alunos que assistem às aulas toda sexta-feira no Discord acabou comentando. Então acho legal passarem aqui para vocês essa informação. Falando sobre a arquitetura, os povos que eu vou citar aqui, todos têm um certo destaque na arquitetura, seja na sua construção de templos, cidades e outros tipos de prédios. A capital do Império Azteca era uma cidade bem construída e estruturada, cujo se chamava Tenochtitlan.
Eu não. Meu Nautli não é muito bom. Eu não sei como se fala esse nome, tá bom? Mas eu vou tá deixando aí na tela como se escreve. E apesar daqui estar apresentando apenas uma fração de como que eram os templos, na verdade era uma cidade muito grande. Eu vou estar deixando aí uma foto que deve estar aparecendo agora. E para vocês terem uma noção do quão enorme era essa cidade, o quão complexo era a arquitetura. E não só Azteca, tá? Maia também. Eles eram povos bem urbanos. E isso é um questionamento que uma das pessoas que eu conheço, quando eu estava conversando sobre, levantou. Imagina como seria a sociedade hoje em dia se os europeus não tivessem vindo aqui e colonizado as Américas. Ia ser bem diferente, não é? É uma coisa a se pensar. Provavelmente muitos costumes iriam ser diversos, iam ter completamente outras coisas. A gente ia ser bem rico em cultura, talvez não sei se seria tão diversificado assim, mas eu acho que é algo a se refletir, a se meditar um pouco sobre este assunto. Os astecas eles tinham muito sobre a dança e a música, né? Eles eram musicistas, e a dança e canto estavam presentes na vida dos astecas. Esses acompanhavam os matrimônios, funerais, eventos políticos e, é claro, rituais religiosos também. A música era produzida ao som de instrumentos, principalmente tambores, apesar de serem muito utilizados outros equipamentos, outros instrumentos, como chocalhos, flautas, chifres e trombetas. Falando sobre os incas, eu gosto deles, principalmente pelos seus artesanatos em tecido. Mas enfim, vamos citar as principais artes nas quais eles eram influentes. Os incas nasceram entre o século XIII e o século XVI, na região dos Andes. Sua arte é diversificada e rica e refletindo os seus valores religiosos, políticos e, é claro, sociais. A sua produção artística é fundamental e simbólica, o que significa que era utilizada para reforçar o poder do Estado, venerar divindades e, com certeza, isso era um fator importantíssimo em teocracias. As funções que esse povo atrelava à arte eram múltiplas na sua sociedade. Servir o Estado e a religião era a principal função. Monumentos, esculturas e objetos eram usados em seus cultos religiosos e estes reforçavam a conexão entre os governantes e as divindades. Sobre a pintura, embora menos preservada do que outras formas de arte, nesta e em outras culturas, a pintura inca era feita em afrescos, tecidos e cerâmica, e como em toda a cultura da época tinha cunho religioso, mas também gostavam muito de pintar outras figuras, como figuras geométricas, os seus mitos, né, e elementos da natureza. Tinham o costume de utilizar pigmentos naturais extraídos de minerais e plantas, variando de terra colorida, carvão vegetal, né, no caso, e resinas, o que dava uma paleta de cores bem variada. Sobre as esculturas, a escultura inca tinha uma funcionalidade, normalmente para representar e enaltecer a cultura, seus deuses, governantes e animais que eram considerados sagrados, como o condor, o puma e a serpente. Eram vistos frequentemente em culturas, nessas culturas da época, mas todas tinham a intenção de passar alguma mensagem ou reflexões sobre sua fé. Tais esculturas também variavam entre relevos para esculturas mais complexas, como essa que eu apresentei, que é uma escultura em 3D. Outras relevos normalmente não tão complexa quanto essa que a gente está vendo. A arquitetura inca é interessante e ela é uma forte expressão artística e ela caracteriza-se pela solidez e integração com a paisagem. Os edifícios eram construídos com pedras, nas quais eram talhadas e encaixadas. O interessante é que esses não usavam argamassa, o que garantia resistência aos terremotos locais, né? E as construções normalmente eram templos, terraços e palácios. Eu acho que vale lembrar uma polêmica que aconteceu recentemente na Pedra de 12 Ângulos, no Peru. O que antes era apenas um simples muro para a época, hoje em dia é um símbolo de precisão e talento destes arquitetos. Aparentemente, o vândalo fez uma agressão à cultura, um vandalismo com um objeto contundente
E ao ver o vídeo é notado que ele provavelmente estava embriagado. Ele estava fora de si. É claro, o vândalo foi preso. A cerâmica inca. Ela possuía uma grande importância, seja no uso cotidiano ou cerimonial. Eram feitas com modelagem manual, usavam moldes também, mas a cerâmica normalmente era feita com uma mistura de argila com minerais. Assim, as mesas tinham uma maior resistência e os acabamentos eram feitos com uma pintura de cores bem fortes e vibrantes. Indo para a parte que eu gosto bastante, que é a arte têxtil inca, né? A arte têxtil deles. Para a gente terminar nossa aula, e também o assunto da cultura inca, a produção têxtil, esta que na qual eu estou apresentando nessa foto aqui do lado, por mais que esteja um pouco ruim de se enxergar, era uma das mais sofisticadas expressões artísticas desse povo, e era considerada mais valiosa do que o próprio ouro. Os tecidos eram utilizados para vestimentas, trocas, normalmente comerciais, e oferendas. Era um povo rico em técnicas que variavam de acordo com a função do tecido. Isso para vocês verem como é importante essa forma de arte para eles. Os métodos incluíam tecelagem e intervertical. O tingimento era com cores naturais e bordados bem detalhados. Seus tecidos incluíam padrões geométricos, figuras zoomorfas e símbolos de sua fé. Gente, pra gente encerrar a aula, a gente não pode esquecer de citar a túnica inca, que é conhecida como unku, uma peça muito delicada, complexa em seus padrões e simbolizava os status sociais de quem o portava. Por fim, eu devo agradecer a presença de todos. Eu imagino que para alguns possa não ser um tema muito divertido. Mas, como eu disse no início da aula, é importante vermos um pouco, pelo menos, sobre esse período da arte, para que a gente possa abordar os próximos temas e vocês consigam ter uma bagagem cultural e também de conhecimento mais aprofundada. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde e até a próxima aula.